o problema é mais embaixo do que a gente imaginava. O Renato Gaúcho enlouqueceu completamente. E eu estou bem preocupado, porque dessa vez ele mandou mal. E mandou muito mal. E eu vou te mostrar aqui, além disso, além do fato do Renato ter enlouquecido, três problemas que o Fluminense está enfrentando que dentro de campo a gente está conseguindo enxergar o resultado desses problemas. Então fica ligado aí, vamos para a vinheta e logo em seguida a gente traz todas as informações do Fluminense. E ó, você aí ama o Fluminense? É apaixonado pelo Fluminense? Então você está no lugar certo. E para quem não conhece, bem-vindo ao canal do Samu, canal criado para falar do Flu. É o que eu sempre digo aqui, se a grande mídia não fala do Fluminense, vem o canal do Samu e faz o papel que a grande mídia deixa de fazer. E é por isso que é muito importante que você se inscreva aqui no canal se você ama o Fluminense, se você é apaixonado pelo Fluminense. Porque esse canal aqui, ele respira Fluminense 24 horas. Então você sempre vai estar atualizado. E para isso, se inscreva aqui e ative aí as notificações. Aperta lá no sininho para o YouTube sempre te notificar quando eu publicar algum vídeo aqui no canal. Comenta também, quero saber a sua opinião, tá? Sobre o assunto que a gente vai debater aqui no vídeo. E também, se você puder, compartilha com todos os seus amigos aí em todas as redes sociais, beleza? Vamos começar? É muito importante a gente linkar aqui as informações para a gente chegar aonde o Renato enlouqueceu, tá? Porque o que ele falou é um absurdo. Mas pior do que isso é o que eu vou trazer aqui agora. E aí é muito importante a gente unir tudo para conseguir então ter uma conclusão do problema real do Fluminense, tá? Primeiro a gente vai começar aqui com a sequência de jogos. O Fluminense vence o Aparecidense, o Fluminense joga um tempo mal, mas joga o segundo tempo ali melhor e consegue a vitória. Mas com muita dificuldade, o Fluminense consegue vencer o Aparecidense. Depois o Fluminense joga contra o Sport. Mais uma vez a gente consegue vencer. Nos minutos finais ali, no último lance do jogo, o Fluminense consegue marcar o gol da vitória. Nesse jogo o Fluminense saiu perdendo para o Sport. Depois a gente vai com o time todo mexido para jogar lá na altitude contra o GV São José. E aí o Fluminense perde por 1-0. Numa partida em que deixou todo o torcedor do Fluminense preocupado, porque a gente viu que o elenco do Fluminense tinha sérios problemas, porque aquele time que entrou não conseguiu render. E aí depois do jogo contra o GV São José, a gente foi lá para Minas, na casa do Atlético Mineiro, na casa deles, no gramado deles, que é um gramado sintético. Obviamente que isso não é muleta para derrota. O Fluminense faz um primeiro tempo equilibrado, equiparou ali as forças com o Atlético Mineiro, não deixou o Atlético chegar com perigo no gol do Fábio, tanto é que ele não faz nenhuma defesa no primeiro tempo, e nem também o goleiro do Atlético Mineiro faz uma defesa. Então foi bem equilibrado. A única chance ali real do jogo, acho a melhor oportunidade do jogo foi com o Everaldo, que ele acaba chutando para fora, mesmo estando sozinho e com totais condições de finalizar melhor do que ele finalizou. E aí o Fluminense volta para o segundo tempo, e mais uma vez, como já é comum, o Fluminense faz o primeiro tempo ruim, mas volta para o segundo tempo melhor. Não que o Fluminense volte avassalador, mas volta um Fluminense melhor. E aí a gente conseguiu abrir o placar com o Canóbio, que tenta fazer uma jogada, a jogada dá errado, mas aí o Lianco erra ali na hora de afastar a bola e sobra pro Canóbio, que acerta ali um chute e faz o gol do Fluminense, tá? Depois disso, o Fluminense parece que relaxou, cansou não é a palavra, o Fluminense relaxou, porque cansado não tava, porque ficou uma semana treinando, descansando e treinando, e não jogou. E aí o Fluminense fica relaxado depois que faz o gol,
passa-se 10 minutos ali, a torcida do Atlético começa a vaiar, a gritar time sem vergonha pro Atlético Mineiro. E aí os jogadores passam a sensação de que eles achavam que o placar já estava definido. E esquecem que do outro lado tinha o Atlético Mineiro, um dos melhores elencos do futebol brasileiro. É verdade que não estava no momento bom, porém, os jogadores que lá estavam tinham total capacidade de entregar mais do que estavam entregando. E aí o Fluminense toma a virada. Toma a virada porque foi imaturo, porque como o próprio Thiago Silva disse, faltou personalidade e como também o próprio Renato Gaúcho disse, faltou malandragem. Malandragem e personalidade no que, Samuel? Naquele lance que o Rubens faz o gol, o Canóbio poderia ter feito a falta tática, não fez. Ele tira a mão do jogador para não fazer a falta, sendo que ele nem tinha cartão amarelo, então ele deveria ter feito aquela falta. O Fluminense poderia ter ganho aquela partida, mas por falta de malandragem e de personalidade de alguns jogadores, não só do Canóbio, o Fluminense perdeu esse jogo. E aí, depois do Atlético Mineiro, a gente volta a jogar em casa no Maracanã contra o União Espanhola. Mais uma vez o Fluminense entra em campo nervoso, errando passes simples e deixa a torcida mais uma vez aflita, nervosa e revoltada e justamente justificável a indignação da torcida do Fluminense. E aí, no segundo tempo, o Fluminense volta melhor e consegue fazer um e depois 2 gols e sai com a vitória. E aí, o segundo problema do Fluminense. O primeiro a gente viu essa instabilidade, essa oscilação. O segundo problema é que o Fluminense não tem liderança forte hoje no elenco. Reflexo disso é quando o Everaldo cobra o pênalti no momento que o Fluminense estava mal, precisava do gol para trazer mais tranquilidade para o jogo. E aí o Everaldo pede para fazer a cobrança, juntam-se ali alguns jogadores ao redor do Arias e o Arias não faz questão alguma de assumir a responsabilidade e dizer, não, eu vou bater o pênalti. Não estou aqui crucificando o Arias, mas obviamente que faltou isso pro Arias, assumir o papel que é do Arias, de ter essa responsabilidade, porque ele é o craque do time. Então a cobrança tinha que ser o Arias que cobrava, que deveria ter cobrado. Ah, o Arias não pode cobrar, que fosse o Ganso. Todo mundo sabe que é Arias e Ganso os cobradores oficiais do Fluminense. E não tem justificativo, não, que eu quero bater porque eu tô me sentindo bem. Meu amigo, você pode querer bater, mas eu prefiro o Ganso e o Arias sem confiança, mas eles têm a qualidade, então eu tenho mais confiança neles, mais segurança de que eles vão acertar, que vão converter a penalidade em gol, do que o Everaldo, que não consegue acertar nada. Não acertou contra o Atlético Mineiro, não acertou contra a União Espanhola e também não acertou contra o Sport. Eu acho que foi um dos poucos que criticou o Everaldo, mesmo ele fazendo gol contra o Sport. Então esse é o segundo problema que o Fluminense enfrenta hoje. A falta de elenco. Não que o Fluminense tenha um elenco ruim, porque não é isso. O Fluminense tem sim boas peças. Esse elenco do Fluminense coloca o Fluminense entre os 10 melhores elencos do futebol brasileiro, no mínimo, porque os outros times têm um elenco pior ainda que esse do Fluminense. Tá? Então não acho que o Fluminense vai brigar por rebaixamento, nada disso, longe disso. Eu acho que o Fluminense briga entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, tem potencial para o título da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Obviamente que é difícil, mas é possível. E aí, o terceiro problema. O Fluminense precisa. Terceiro problema a gente já está falando, mas também é esse terceiro problema, é que o Fluminense precisa trazer jogadores e vai fazer isso agora na janela de junho. E a gente torce para que venham jogadores de qualidade. E o problema principal, na minha opinião, é o Renato achar, isso é enlouquecedor, achar que o Fluminense está fazendo boas partidas.
em que a apresentação do Fluminense é suficiente. Não é suficiente para conseguir o placar, porque a gente viu que o Fluminense perdeu jogos que poderia ter vencido. A gente viu aqui que o Fluminense não conseguiu atuar bem, o Fluminense não conseguiu ser produtivo, e tudo isso demanda do treinador fazer as correções. O Fluminense oscilou taticamente durante o jogo contra o Atlético Mineiro. O Renato Gaúcho faz substituições erradas naquele jogo, e não só naquele jogo, ele costuma errar nas substituições. E quando ele diz que tá treinando o Renato Augusto para ser o 9 do Fluminense, é enlouquecedor. É enlouquecedor. Porque não é possível que ainda exista alguém que ache que o Renato Augusto tem a capacidade de vestir a camisa do Fluminense, ainda mais para jogar como 9. Sendo que a gente tem o Serna, que pode fazer essa posição. E vou além. O Fluminense pode ir na base. Dá chance para o garoto da base. O Kelvin, inclusive, entrou no jogo contra o GV São José. Agora, colocar o Renato Augusto como 9, então isso é muito preocupante, é enlouquecedor o fato dele achar que o Renato Augusto é a melhor opção hoje pro Fluminense como 9. É enlouquecedor ele achar que o Fluminense tá jogando partidas que não que façam com que a torcida não precise vaiar. Para ele, a torcida do Fluminense, ele não entende por que a torcida tá vaiando se o Fluminense tá em quinto no Campeonato Brasileiro, se o Fluminense tá com um pé na classificação para a Sul-Americana, se o Fluminense tá um pé da classificação para a Copa do Brasil. É o que eu digo aqui, não é uma terra arrasada no Fluminense. Porém, o Fluminense precisa melhorar, o Fluminense precisa evoluir. E aqui eu vou ler uma passagem do livro aqui do Augusto Curry, Nunca Desista de Seus Sonhos, para essa torcida que está desanimada. Um dia, uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe: que tamanho tem o universo? Acariciando a cabeça da criança, ele olhou para o infinito e respondeu: o universo tem o tamanho do seu mundo. Perturbada, ela novamente indagou: que tamanho tem o mundo? O pensador respondeu: tem o tamanho dos seus sonhos. Tá aqui uma crítica, né, para que hoje em dia as pessoas estão deixando de sonhar, estão deixando de acreditar. E aí eu faço o link com esse pedaço aqui do livro do Augusto Curry com a realidade do Fluminense. As pessoas estão deixando de sonhar que é possível, de acreditar que é possível o Fluminense conquistar o título da Sul-Americana, até mesmo um pouco mais difícil, mas é possível sonhar na Copa do Brasil. No Brasileirão é muito mais difícil, mas também é possível. Então o Fluminense hoje tem capacidade de pelo menos brigar pelo G6, numas quartas de final da Copa do Brasil e quem sabe até o título da Sul-Americana. Obviamente que melhorias precisam ser feitas, mas não é para trazer crise para o Fluminense. A gente precisa criticar, precisa cobrar, mas não é o fim do mundo. E aí, você concorda comigo? Discorda? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quero saber o que você pensa. Gostou do conteúdo? Tá aqui até agora, ó, 13 minutos, quase 14 minutos. Então se inscreve se você gostou aí do conteúdo para sempre receber mais vídeos como esse, falando sempre do Fluminense. E é claro, se você puder compartilhar também, vou ser eternamente grato. Gostaria de agradecer a todos que ficaram até aqui. Fiquem todos com Deus, saudações tricolores e até a próxima.